Olá, eu sou o Felipe Martinez, sócio-diretor do Grupo Lush e presidente da Associação Brasileira de Motéis. O Grupo Lush hoje a gente contempla duas marcas, que é a marca Lush, nossa marca principal, e a marca Tutti, em 4 operações. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a revolução dos motéis, que tem acontecido aí nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5 anos, de forma mais acentuada. O que é importante para a gente começar a entender e contextualizar? Quem frequenta motel hoje em dia? Quem é esse principal público do motel? As pessoas associam muito ainda o motel ao relacionamento extraconjugal, mas isso não é mais uma verdade. Quando a gente olha, e até a gente tem uma pesquisa que foi feita pelo instituto chamado Hello Research, encomendada pelo Guia de Motéis, é uma pesquisa totalmente interna para dar o drive aí de crescimento do Guia de Motéis, e ela trouxe uma informação muito legal. Mais ou menos aí 80% do consumidor do motel hoje em dia, ele é o consumidor do relacionamento estável. Tem uma relação fixa, né? Uma relação de marido e mulher, namorados, noivos. E a gente tem aí mais ou menos 15% que a gente estaria falando de uma relação de uma única noite. Se conheceu num barzinho, num Tinder e foi direto para o motel. E a gente tem só 6%, 6 a 5% que seria o relacionamento extraconjugal. Então, ou seja, o maior público do motel, hoje em dia, não é o público do relacionamento extraconjugal, e sim esse público desse relacionamento fixo, né? O que isso traz com a gente e por que é importante embasar? Dado essa premissa de que o público do motel mudou muito, ou pelo menos mudou no que era o imaginário das pessoas, a gente traz aí 5 tendências muito fortes para o setor da motelaria. Entre elas, vou passar aqui rapidinho, a primeira é o produto como o próprio marketing. A segunda tendência é a comunidade e geração de desejo. A terceira tendência é a jornada de consumo fluida e sem atrito. A quarta tendência é o sexo como bem-estar e autocuidado. A quinta tendência é os motéis num formato verticais. Eu vou explicar um pouquinho mais cada uma dessas. A primeira tendência, quando a gente fala o produto como o próprio marketing, o que a gente quer dizer com isso? Até um termo que já ficou meio popular, assim, um termo que eu também não gosto tanto, mas enfim. As suítes precisam ser instagramáveis, ou seja, o principal produto do motel é uma suíte. Essa suíte não pode ser mais uma suíte padrão, sabe? Uma suíte que um cara de um apartamento bem decorado ou de um hotel. Essa suíte precisa ser um ambiente instagramável, que estimule com que as pessoas queiram tirar foto dentro da suíte e marcar o motel. Um ambiente realmente mais cenográfico. E isso a gente investe muito forte. Inclusive no Grupo Lush, todas as nossas suítes traz muita cor, muito um ambiente lúdico. Realmente que a pessoa é transportada para um outro mundo diferente do que ela está acostumada, diferente do usual que ele vê. Isso faz com que as suítes se tornem muito marcantes também e muito fotogênicas. E isso é excelente, né? Para ser utilizado em redes sociais, enfim. E acaba fluindo de uma forma muito natural as pessoas quererem divulgar mais e mostrar que estavam dentro do motel. É claro que além da suíte, a gente está falando também do produto, a parte da gastronomia. Isso também é muito importante. Então, assim, não basta ser gostoso o prato ou o drink, a bebida que você vende, mas como é que ele vai fotografar? Como é que isso vai, imageticamente, como é que isso vai funcionar nas redes sociais? Como é que esse produto vai ser servido, né? Então, qual é o primeiro impacto quando o hóspede olhar o produto, receber o produto na suíte? E como é que isso vai funcionar em termos de louça, enfim, de atração? Então, a gente investe também nessa parte da gastronomia como um pilar também muito forte na motelaria. E assim como já é feito em bares, enfim, e restaurantes, essa preocupação muito grande com a apresentação. Isso, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito forte, então, de tendência, pensar o produto, tanto suíte como a gastronomia, de uma forma realmente, ele já sendo o próprio marketing, né? Ou seja, ele já fotografando e como é que isso vai funcionar do próprio marketing. Então, na criação do produto, a gente já leva isso em consideração.
acho que esse é um dos principais pontos, né? Principalmente no tema de arquitetura, quando a gente fala de forma mais ampla, quando uma pessoa vai, por exemplo, reformar o seu motel. O segundo ponto que a gente considera muito forte, eu queria trazer aqui como uma tendência, é a geração do desejo e a criação de uma comunidade, que também está interligado com o ponto anterior. O que é isso? Quando a gente fala do principal público do motel ser o público do relacionamento estável, a gente está falando que as pessoas não têm problema nenhum em marcar, interagir numa rede social e falar que estava no motel e tirar foto. Então, exatamente isso é o que a gente acredita, a criação de uma comunidade onde a gente possa trabalhar as redes sociais do motel, que muita gente até um tempo atrás acreditava que isso não seria possível, é sim possível. O Lush hoje a gente tem mais de 160 mil seguidores no nosso Instagram, a gente tem um TikTok também com mais de 50 mil, a gente tem a outra marca nossa, o Tuti, também tem um Instagram com mais de 20 mil seguidores. A gente consegue trabalhar essa comunidade ao redor da rede social de uma forma muito legal. E isso passa muito também justamente pelo ponto anterior que eu falei, das suítes serem suítes bacanas, imagéticas, enfim, a gastronomia ser bacana também, que vai fazer com que a pessoa realmente poste de forma orgânica e marque o motel, né? Então, trabalhar essa criação dessa comunidade através das redes sociais é algo importantíssimo. E quando a gente fala de gerar o desejo, é porque, assim, quando a gente pensava o motel da forma antiga, né, o motel onde a pessoa ia porque queria única e exclusivamente, né, para o ato sexual, que é o que todo mundo pensa, né, vai no motel para transar. E quando você fala das pessoas indo no motel num relacionamento extraconjugal, a principal premissa era da pessoa ter um ambiente ali privativo, discreto, enfim, que a pessoa pudesse entrar e sair sem se identificar, sem ser visto, sem ser notado. Quando a gente fala desse deslocamento desse campo para o campo do casal, do relacionamento estável, essa pessoa não tem essa necessidade, ou seja, o motel acaba sendo, era uma necessidade no passado, né? Eu vou pagar, vou no motel, vou sair da minha casa, porque eu preciso desse ambiente privativo, discreto, né? Quando a gente fala do casal, do relacionamento estável, esse casal pode transar em qualquer lugar, esse casal pode transar na casa deles, pode transar num hotel, enfim, na rua, onde ele quiser transar, né? Não tem problema. Passa a ser, então, o desejo. Por que eu vou sair da minha casa para ir para o motel? Por que eu vou pagar para ir para o motel? Né? E aí a gente percebe que, trazendo aqui um paralelo, é como se fosse também a questão do restaurante. Né? O restaurante, a pessoa não vai só para comer, ela pode ter a comida em casa, ela pode ter o delivery, o iFood, enfim, ela pode cozinhar na própria casa, mas ela vai para o restaurante, ela sai de casa para o restaurante em busca de uma experiência, de um ambiente diferenciado. Então a gente precisa realmente gerar esse desejo e atrair essas pessoas para quererem consumir o motel. E é isso que a gente faz também com a criação dessa comunidade em volta da rede social. O terceiro ponto, e esse eu acho importantíssimo também dar um destaque, é quando a gente fala de uma jornada de consumo fluida e sem atrito. O que eu quero dizer com isso? O produto motel, ele é um produto totalmente offline, né? Físico, entre quatro paredes. Para a pessoa poder ter acesso ao nosso serviço, ela precisa de fato ir fisicamente no motel, né? Mas a gente pode, hoje em dia, através da tecnologia, pensar nessa jornada como um todo. E a tecnologia está aí para suportar essa jornada. Então, vou dar um exemplo, o Uber. O Uber também é um produto totalmente físico, né? Ele transporta a pessoa do ponto A até o ponto B. Fisicamente, a pessoa tem que entrar dentro de um carro. Só que, como é que você encontra esse carro? Né, através de uma jornada digital, né, onde o carro vai até você, você já sabe qual o preço que você vai pagar, enfim. E depois que você chega no seu destino, como é que você paga também? Totalmente de forma digital, né? Você paga às vezes falando obrigado, abre a porta e vai embora. Isso também pode ser trazido para o ambiente do motel. Então, quando a gente pensa e estuda o motel, a gente percebe, e uma tendência muito forte, é essa parte da reserva antecipada. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma mudança de comportamento muito grande que a gente vê. Lembra quando eu falei lá atrás do principal público do motel, hoje em dia, ser o casal do relacionamento estável? Tá aí, mais uma vez que você está indo com seu parceiro ou parceira fixa, você não tem problema de compartilhar os seus dados, você compartilhar o seu cartão de crédito, suas informações e fazer uma reserva antecipada. Mas esse casal, ele não vai querer sair de casa e ir até um motel para arriscar se tem ou não suíte disponível ou ficar dentro do carro numa fila de espera, sem nenhum conforto. Não é isso que ele quer. Ele quer realmente já fazer uma reserva antecipada e sair de casa já garantindo que a suíte vai estar lá esperando.
E é exatamente isso que é uma tendência muito forte. Então, a gente tem essa jornada fluida no início, onde a pessoa pode fazer uma reserva. Tem duas modalidades, tanto uma reserva programada para uma data futura, enfim, a gente trabalha com diárias e pernoites, como também o que a gente chama do Partiu Lush Agora, que é uma reserva imediata, onde em tempo real você consegue ver a disponibilidade das suítes, faz uma reserva, você tem meia hora de carência para chegar até o motel, né, nesse deslocamento, e você reservou a suíte para ir de imediato para um período de 4 horas, um período de 12 horas. E um day use também, que a gente trabalha. Então, isso é muito legal, essa jornada digital. Isso é uma tendência muito forte, não só o Lush, mas o segmento como um todo. A gente tem hoje um grande player também, que é o Guia de Motéis, que faz exatamente esse serviço, onde a pessoa pega o celular, ela vê o que tem de motel próximo da região e o que está disponível em tempo real para a pessoa poder se deslocar até o motel. E um ponto importante é a gente pensar também, né, na jornada. Esse seria o antes da pessoa chegar até o motel e ela encontrar uma suíte disponível. Tem o durante a hospedagem dela, onde a gente trabalha também no Lush. Nas suítes tem um tablet, onde você controla toda a suíte, onde você faz pedido direto para a cozinha. Esse tablet, ele através de um QR Code, é espelhado para o seu celular. Então, o seu celular vira um controle remoto dentro da suíte, onde você pode controlar todos os equipamentos eletrônicos, iluminação, cascata, abrir o teto solar, ligar a sauna, enfim. E além disso, você consulta a conta, vê o tempo de hospedagem que você está lá dentro. Você pode também fazer pedidos direto para a nossa cozinha, 24 horas, usando o seu celular. Isso é muito bacana também em termos de tecnologia e uma jornada realmente cada vez mais fluida, né? A gente ainda não tem, mas estamos trabalhando nisso. A gente tem um time trabalhando dedicado para a gente fechar essa jornada digital aí completa, né? Que seria o check-out também automático. Isso a gente ainda não tem, mas a gente quer também que você possa, de dentro da suíte, usando o seu próprio celular, já pagar a conta e fazer o seu check-out. Onde aí você futuramente vai poder... Fez uma reserva, através de um QR Code você apresenta já num portão, entra direto no motel sem falar com ninguém e na hora de ir embora também paga usando o check-out do teu próprio celular e vai embora sem precisar até ter contato com ninguém, né? Então isso que é um trabalho que a gente está fazendo de desenhar toda essa jornada. E tem um ponto importante, quando a gente fala também de tecnologia dentro do motel e um pouco do suporte desse atendimento. Tem uma pesquisa que eu vi uma vez do Google, onde mostra o tempo de atendimento. Ou seja, dos principais apps, né? Inclusive o próprio Google, o quanto tempo demora de você ir lá, fazer uma busca, de você, a necessidade que você tem para você realmente, você precisa fazer uma pesquisa, ou você quer chamar um Uber, ou você quer pedir uma comida no Rappi ou no iFood, ou os principais e-commerce, como o caso também do Mercado Livre. Essa pesquisa trouxe o tempo de cada jornada. A gente está falando, por exemplo, no Google, de segundos, 45 segundos, você tem a resposta daquilo que você queria. Um Uber dura mais ou menos em torno de 1 minuto. A gente está falando, por exemplo, o exemplo do iFood, que é quase 2 minutos, um pouquinho menos que 2 minutos, você já tem o resultado daquilo que você quer. Isso significa o seguinte: nosso cérebro, ele é constantemente programado aí já a ter mini jornadas de sucesso no nosso dia a dia, em todas as coisas que a gente usa. E aí eu te pergunto, como é que você joga isso para o motel, um negócio que funciona 24 horas, e aí você hoje, multicanais, enfim, eu falei lá de você criar uma comunidade nas redes sociais. Você tem uma comunidade na rede social, isso significa que vai ter um canal de contato, né? Um DM ali, um direct message do Instagram. As pessoas vão sim entrar em contato com você, seja por WhatsApp, seja no DM do Instagram, do Facebook, enfim, 24 horas. E aí que é o grande desafio para a gente no motel. Porque, assim, diferente de uma loja de roupa, por exemplo, se a pessoa mandou uma mensagem no DM de madrugada, ela não tem expectativa de ser respondida ali às 3 da manhã. Ela sabe que a loja funciona num horário comercial, a expectativa dela é ser atendida no dia seguinte de manhã. Mas o motel não, o motel funciona 24 horas. Então, quando ela manda uma mensagem no DM do Instagram às 3 da manhã, ela espera ser respondida às 3 da manhã. E, preferencialmente, como esses outros aplicativos já trabalham, em frações de minutos. E a gente precisa ter esse atendimento rápido. Então, isso é um ponto também muito interessante. No Lush, a gente criou um time de concierge que funciona 24 horas e a gente unificou todos os pontos de contato, seja o WhatsApp, os DMs, enfim, e-mails e até mesmo ligação telefônica, que tem cada vez diminuído, cada vez as pessoas têm usado menos o telefone.
todos esses canais são atendidos através desse time de concierge 24 horas. Isso é um ponto importantíssimo de atenção para o seu motel ou o seu negócio que funcione 24 horas. Né? Até, como muito caso também, sex shops são negócios que funcionam 24 horas. Né? Bom, falando um pouquinho agora do quarto ponto que a gente traz aí, que dá sustentação um pouco dessas tendências, dessa revolução dos motéis, é o sexo como bem-estar e autocuidado, né? Eu não vou me alongar tanto, porque eu acho que esse tema é um tema que, enfim, vem ganhando muita força, principalmente aí, acho que eu diria, a pandemia ainda estimulou, né, nos últimos anos esse tema. Tenho certeza que vai ser um tema tratado aqui no Sex Summit com exaustão aí por outros segmentos, né? Acho que isso está impulsionando um segmento como um todo. Mas o que eu queria trazer dentro desse ponto é realmente esse deslocamento, onde o sexo deixa de ser tratado como um tabu e ele passa a ser tratado realmente como bem-estar. Né, como o autoconhecimento, enfim, como uma coisa mais natural. E isso está presente na cultura de forma geral. Você pode ver novelas, séries, enfim, cada vez mais abordando o tema com mais naturalidade, abordando o tema com vários viés. E o que é mais interessante, né, isso já caindo no comércio de forma assim avassaladora. Ano passado, o Dia do Orgasmo, foi até o Dia do Orgasmo que eu assim, vi noticiar em todas as matérias, vários segmentos, várias empresas, até então, de varejo, que nunca imaginaria falar ou tratar do tema, tratando do tema. Né? Então, você tem hoje exemplos assim sensacionais, o quanto que mostra realmente as pessoas estarem cada vez mais abertas a falar do sexo, a falar disso de uma maneira natural e sem tabu. A gente tem grandes varejistas, como aconteceu, né? Exemplos de Magalu, enfim, Amaro, vendendo sex toys enfim, uma série de outras coisas. Sem dúvida nenhuma, isso vai desaguar nos motéis, né? E não só nos motéis, mas eu diria também na hotelaria de forma geral. Então você tem hoje diversos exemplos da hotelaria. Você tem uma grande rede chamada Citizen M, que na Europa, que tem, por exemplo, à disposição filmes eróticos, filmes adultos, e até muito legal o que ele faz no tablet que eles têm dentro da suíte. Eles têm até uma frase falando assim: você está aqui para se divertir, a gente não está aqui para te julgar. A gente tem um exemplo, por exemplo, do Nick aqui em São Paulo, que tem um pacote também, que é um pacote que eles chamam de Dream Purple, que é um pacote onde tem lá filmes eróticos, onde tem um vibrador, enfim, onde tem uma série de coisas voltadas para incrementar a hospedagem, né, dentro da suíte do Nick, mas de uma forma muito mais interessante. Você tem exemplos fora também, inclusive tem um resort no México, que é o San Regis, que tem um pacote de bem-estar sexual para casal, onde inclui massagem tântrica, um menu afrodisíaco, enfim, e todo um pacote voltado para esse público, né? Então isso já é muito forte, é uma tendência que vem crescendo aí, já não só na hotelaria, mas principalmente nos motéis. E acho que sem dúvida nenhuma isso faz com que os motéis consigam fazer aí suportar esse novo momento e essa revolução que os motéis vêm vivendo. E por último, acho que é uma tendência que é uma aposta muito forte dentro do nosso grupo, a gente falar dos motéis verticais, né? Originalmente e tradicionalmente aqui no Brasil, a gente fala de motel, sempre pensa naquela estrutura horizontalizada, com as garagens privativas, enfim. E o que acontece? São dois fatores importantes. Primeiro, a gente tem uma mudança de comportamento muito grande acontecendo na sociedade, principalmente as gerações mais novas, onde as pessoas já não têm carro, já não querem ter um carro próprio, não querem nem tirar a carteira de motorista. E aí a gente pensa, tá, se as pessoas estão indo cada vez menos com carro no motel, qual é o sentido de você ter as garagens privativas? Perde total sentido. E aí você começa a pensar isso aliado a uma questão de custo imobiliário, né? Você pensar um terreno horizontal em cidades grandes como São Paulo, é quase inviável, né? Você, às vezes, ter o tamanho do terreno frente a todo o investimento que você tem que fazer no negócio ali. Então, o que a gente pensa? Esse formato verticalizado, o que já é muito comum, muito forte fora do Brasil. Por exemplo, até um mercado que recentemente eu fui visitar, até estava estudando, é na Coreia. A Coreia tem uma empresa que é a Yanolja, que é uma grande empresa realmente de hospitalidade hoje em dia. Eles não são só motéis, mas eles nasceram no motel. O fundador, ele começou sua história como um gerente de motel na Coreia, depois ele passou a ser dono, depois ele criou um aplicativo. Hoje em dia eles têm, enfim, softwares, PMS para toda a cadeia de hospitalidade. E lá todos os formatos são prédios horizontalizados. E a gente começou a estudar isso há um tempo.
E isso acabou coincidindo com um projeto muito legal que eu recebi um contato do Facundo, que é o projeto do Love Cabaré, onde a gente vai criar, né, num complexo. No térreo tem o Love Cabaré, do Facundo, do Cairê, da Lili, enfim, que é um projeto maravilhoso. E em cima, nos outros 3 andares que tem o prédio, a gente vai fazer suítes do Lush. Isso é uma tendência muito forte, e eu diria até de forma global, né? Até por uma questão de viabilidade econômica. Então a gente vai ver realmente daqui para frente muitos motéis mudando esse formato, né? Deixando de ser estruturas horizontais e passando a ser estruturas verticais. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que foi um rápido overview aí um pouco do que está acontecendo no mercado dos motéis. Eu acho que é interessante esse trabalho, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, particularmente até dentro do grupo lá. A gente está o tempo todo interpretando, buscando esse comportamento emergente e tentando traduzir, né, o que esses comportamentos emergentes na sociedade como um todo, essas mudanças culturais, vão impactar no nosso segmento no mercado de motel. E aí, para finalizar, eu deixo uma frase aqui que eu sempre falo, que de fato as pessoas não vão no motel para fazer sexo. Pode ter certeza disso. É muito mais, muito além do que o sexo. Muito obrigado.